Teoria do desvio produtivo do consumidor. Essa teoria existe dentro do direito do consumidor e possibilita que haja indenização em favor de um consumidor se determinado fornecedor causar a ele a perda do seu tempo útil, seja pela má prestação de um serviço ou por vícios de qualidade de um produto. Pois bem, para o Código de Defesa do Consumidor, o conceito de fornecedor é bem abrangente. Ele contempla, por exemplo, tanto quem fabrica o produto, como quem vende o produto para o consumidor final, como também quem intermedia aquela negociação. Enfim, várias empresas, várias pessoas, físicas ou jurídicas, podem ser contempladas no conceito de fornecedor pela definição que existe no nosso Código de Defesa do Consumidor. Imaginemos que um determinado consumidor adquira um bem, e ele adquire aquele bem visando o seu uso próprio. Esse bem é um telefone celular. O celular chega, o consumidor começa a usar. Só que, ainda dentro do período de garantia, aquele telefone começa a apresentar defeitos, começa a desligar sem mais nem menos. Aquele consumidor, então, aciona a empresa e a empresa se omite. Ela demora a cumprir com a sua obrigação, que é recuperar o aparelho, fazer uma vistoria, uma perícia naquele aparelho, para constatar se há mesmo um defeito e, eventualmente, consertar o aparelho, devolvê-lo consertado para aquele consumidor. O prazo é de 30 dias, até 30 dias que a empresa tem a contar do momento que o consumidor notifica essa empresa. Digamos que ela se omite, e essa omissão no conserto do aparelho, ao dar um posicionamento para o consumidor, essa omissão ela gera para o consumidor o desvio do seu tempo útil. Ele é obrigado a enviar várias mensagens para a empresa, cobrando um retorno sobre o seu caso, a empresa não responde. O consumidor abre uma reclamação naquele site Reclame Aqui ou outros sites parecidos, abre uma reclamação no site consumidor.gov e a empresa não responde ou demora a responder, deixa aquele consumidor numa situação de perda de tempo. Ele está perdendo o seu tempo para resolver aquilo e perde bastante tempo. E o tempo, nós sabemos que ele é um recurso, ele tem valor econômico, afinal, aquele tempo que a pessoa está dedicando a resolver um problema que a empresa causou, ela está deixando de trabalhar, por exemplo, ela está deixando de usar daquele tempo de lazer, de passar momentos com a sua família. O tempo tem valor, sim. Pois bem, se a empresa causa o desvio desse tempo útil do consumidor, o desvio produtivo do consumidor, é possível que ela seja condenada a indenizar por esse desvio. Percebam, não estou tratando aqui de dano moral. Dano moral é outra coisa. Dano moral é quando há uma ofensa à honra, à imagem daquela pessoa, à vida privada, por exemplo. A teoria do desvio produtivo do consumidor é uma teoria que trata de uma indenização fundada em outro aspecto. Não é no dano moral. Pode até haver um dano moral também em outros casos, como quando, por exemplo, o telefone celular, ele, por uma brecha de segurança causada pela má programação dele, que o fornecedor deixou a desejar, o fabricante deixou a desejar, vaza alguma informação sensível daquele consumidor e aí gera uma ofensa à sua imagem. Isso é outra coisa, isso gera dano moral. Mas aqui eu trato pura e simplesmente de uma situação em que há um desvio produtivo do consumidor, do tempo do consumidor. E isso, segundo decisões dos nossos tribunais do Brasil, gera sim o dever de indenizar. Claro, a indenização depende da comprovação do efetivo prejuízo ao tempo do consumidor. E é uma situação em que o consumidor tem que demandar na justiça e se o magistrado entender que realmente foi comprovado e concordar com a aplicação dessa teoria, ela pode ser aplicada sim. A maioria dos juízes no Brasil já tem concordado com a aplicação dessa teoria. O próprio Superior Tribunal de Justiça, STJ, lá em Brasília, que é o tribunal máximo, digamos assim, na interpretação da lei federal. Claro, depois dele nós temos o Supremo Tribunal Federal, que guarda a Constituição Federal. Mas antes do Supremo nós temos o STJ, que é o tribunal máximo na interpretação da lei federal. O próprio STJ tem entendido em várias decisões que sim, existe a teoria do desvio produtivo do consumidor. Que essa teoria ela é encampada, ela tem guarida, ela tem base sim na nossa legislação. Pois bem, nesses casos, é um direito do consumidor buscar o Poder Judiciário para que não tenha prejudicado o seu direito, para que busque uma reparação
por esse desvio produtivo do seu tempo útil. Essas são algumas breves considerações, então, sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor.